O problema é você ser o líder do negócio e não necessariamente o cara que fez a inovação. Acho que é só. Não, isso aqui é só um comentário. Tem uma oportunidade na janela aí que a gente ou pega ou não pega. A revista The Economist falou o seguinte, que está entrando no mercado de consumo bilhões de pessoas pela primeira vez, bilhões de novos consumidores. E esse bilhões de novos consumidores está passando da classe D e E para a classe C. E nós temos uma certa experiência nisso. Então, aqui tem 2 exemplos de coisas que estão aí para a gente aproveitar. Primeiro, o presidente Lula foi à África e disse uma coisa muito interessante. Disse que a savana africana é igualzinha ao Cerrado brasileiro. E a gente entende de Cerrado brasileiro. A gente vai ou não concorrer no mercado de suprir a savana africana, quer dizer, suprir os países da savana africana, se quiser. O nosso agente hoje é a Embrapa, que não é um agente comercial, não é uma empresa, não concorre no mercado. A gente não conseguiu tirar da Embrapa spin-off suficiente para gerar um conjunto de empresas brasileiras fornecedoras, sei lá, de semente, de produtos adequados. Nós temos experiência nisso. A outra, o exemplo é da Fiocruz. A Fiocruz decidiu atacar um mercado que ninguém está fazendo, que é doenças negligenciadas. É uma grande especialista em doenças negligenciadas. Mas não tem nenhuma empresa brasileira que está vendendo nem vacina, nem droga em doença negligenciada. Ou seja, a gente tem, sim, grandes tecnologias que estão dentro das ICTs e do governo. Precisa agora botar isso para fora para concorrer nos mercados. Obrigado. Obrigado. Bom, muito obrigada, professor Flávio. Nós temos um pouquinho mais de meia hora para os nossos debates. Então, estão abertas as inscrições para quem quiser apresentar questões. Eu pediria sempre que as pessoas se identifiquem antes de fazer a questão, por favor. Alguma questão? Boa tarde, meu nome é Guilherme. Eu sou aluno da pós-graduação do Departamento de Engenharia de Produção, da Poli. A minha pergunta vai na linha do que o senhor colocou, de que a perspectiva minha é que os nossos mecanismos no Brasil, eles são muito focados em ciência e tecnologia, na parte de ciência e tecnologia, e em ICTs. E a FINEP, por exemplo, financia projetos de tecnologia, tanto em ICTs quanto em empresas, mas no foco em projeto de desenvolvimento, e não em empresas. Então, será que não seria o caso, nessa reformulação proposta, das propostas do senhor, repensar a FINEP como um fundo de investimento, mais na linha do que os russos fizeram na nanotecnologia, do que como financiadora de projetos, e sim um fundo de investimento em empresas, e mudar o foco da inovação brasileira da ciência e tecnologia para o empreendedorismo, para a competitividade industrial? Eu acho que a FINEP tem mecanismos hoje que está financiando as empresas. O que eu acho que está faltando é a nossa definição de prioridade. A gente, por enquanto, não... E também é o seguinte, a gente tem um cacoete. E você falou certo, a gente financia o projeto. Quando mesmo a empresa que vai fazer alguma coisa com a FINEP financia o projeto. Como é que a FINEP mede o resultado do projeto? Se a prestação de contas está correta, se o TCU não vai amolar depois e se os prazos foram cumpridos. O resultado do projeto morre no meio do caminho. Ninguém acompanha se eu dei um dinheiro para uma empresa fazer tal coisa, que repercussão a empresa melhorou, se tornou mais competidora, criou novos mercados. Ninguém acompanha isso. Ou seja, a gente não tem uma medida, não é tanto dar o dinheiro, nem é tanto a existência do dinheiro. O que falta é o objetivo, que a gente medir o resultado do objetivo. Recentemente, o Eduardo Costa lançou um programa
uma ideia da seleção brasileira para a inovação, que é um negócio interessante, que era a Copa do Mundo 2014, ele escolheu um conjunto de 11 casos que mostram a competência brasileira. Só que nesses 11 casos são 11 projetos, quase todos de universidade. Mesmo que seja uma coisa maravilhosa aquele projeto, televisão de 5D, né? A bola que, quando quica, todo mundo escuta o barulho, o que seja, não tem uma empresa por trás que vá se apropriar disso para concorrer no mercado. Então, é uma ação muito, mesmo que seja na área de você mostrar uma competência. Eu acho que a gente precisa agora apostar em viabilizar os negócios, criar as empresas que vão efetivamente se apropriar das coisas para concorrer. Então, eu não acho que é tanto o dinheiro da FINEP, mas é o foco do dinheiro da FINEP, ou da FINEP ou de outros órgãos, né? No caso da Rusnano, é uma coisa muito mais russa, eu não sei se ele teria condições de fazer aqui, pegar 11... O BNDES agora está envolto em uma discussão, porque está apoiando algumas empresas. Imagina se alguém decide botar 11 bilhões de dólares no fundo para apoiar a nanotecnologia. Hein? Eu sei, essa é a empresa de frango, não é só frango, eu sei. Ele só está apoiando o que é o velho, não tem nada. Não tem nada de novo, não, é verdade. Verdade. A gente tem mais uma inscrição no auditório, enquanto a gente se traz o microfone, desculpa, mais duas. Eu vou só primeiro fazer uma pergunta que nos chegou pela internet, e aproveito para lembrar quem estiver acompanhando pela internet, que podem ser apresentadas perguntas enviadas ao e-mail iearesponde@usp.br. E o professor Glauco Arbix, que está nos acompanhando de Madison, ele fez duas perguntas. E eu vou ler as perguntas dele, e, na sequência, a gente já vai fazer as duas do auditório, e vou pedir que o professor Flávio responda todas em conjunto. Bom, Glauco escreve o seguinte: obrigada pela sua esclarecedora apresentação, professor Flávio. Você mostrou como brasileiros engordam indicadores de patente de multinacional e ou de outros países. Por aqui, nos Estados Unidos, o raciocínio é praticamente o contrário. Os americanos querem entender quais são as fontes da competitividade das empresas brasileiras que quase não patenteiam. Confesso que eu também tenho a mesma preocupação. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda. Fiquei também com uma dúvida sobre o título da sua apresentação. Se o foco é olhar patente, a ideia de BRIC dificilmente se sustenta, pois apenas a China sobrevive. É isso mesmo? Eu vou pedir que sejam feitas as duas outras questões e, na sequência, o professor Flávio responde tudo. Bom dia, Flávio. Obrigado pela sua apresentação. Eu queria pegar vou pedir para você se apresentar. Afonso Fleury, Departamento de Engenharia de Produção da Poli. Eu queria pegar um assunto momentoso, que é essa discussão em cima da Petrobras, do BNDES. Você falou tanto de Petrobras que eu já me confundi. Pelo seguinte, eu acho que tem uma discussão muito importante em termos de criar ou não campeões nacionais, né? Que eu acho que transcende um pouco essa questão eu acho que é outra coisa, além do uso dos recursos do Tesouro para financiar empresas que têm essas ou aquelas características. Então, a minha pergunta é o seguinte: no governo anterior, no Fernando Henrique, a gente teve todo um período onde, de acordo com o nosso ministro Malan, a melhor política industrial é não ter política industrial. E teve uma série de consequências do ponto de vista eu acho, desorganização do tecido industrial brasileiro. O governo Lula entrou e resolveu retomar a ideia de política industrial, mas tem uma óbvia
viés para pequena e média, setores que vão ser socialmente